pode ir O para tema, né? o tema agora, né? Depois de explicar as coisas. Que Goiânia é a terra dos caboclos. É. Começa. Vamos? Já que tu tá, A mestra já que primeiro. você tava falando, agora é a mecha. Goiânia se tornou a terra dos caboclinhos pela visibilidade dos grupos fazer as suas próprias manifestações. E aí os caboclos começaram a se mostrar mais e dar as suas próprias versões, até que foi reconhecida em sua própria cidade. Porque além dele ser conhecido fora, e por que não a cidade não conhecer ele? E por que a cidade não ter um título reconhecido como merecido? Goiânia, terra dos caboclinhos. Eu acho essa pergunta muito complexa, né? Eu fico pensei muito sobre ela, sobre a pergunta. Assim, uma pergunta difícil de se resolver para mim, né? Assim, por que é que eu penso? Como a mestra falou, se a gente levar em consideração a quantidade de aldeamentos que nós tivemos aqui na cidade, né? A quantidade de indígenas, os processos de aldeamento que só aconteceu aqui, a primeira Assembleia Indígena do Brasil, que aconteceu em Itapecerica. E se a gente levar em consideração a quantidade de caboclinhos, a gente vai dizer que sim, que Goiânia é a terra dos caboclinhos. Se a gente levar em consideração que os caboclinhos hoje se fantasiam, se preparam, têm as suas melhores fantasias, mas não desfilam como desfilam no Recife, né? Ou seja, a maneira dos caboclinhos se desfilarem no Recife e aqui em Goiânia é outra. Por quê? Por quê? Por exemplo, a quantidade é grande, é maior. A proibição de algumas danças, que aqui é permitido lá, não conta ponto. A questão da quantidade e da presença de membros é maior do que aqui. Então a gente vai dizer que Recife é a terra dos caboclinhos, porque o desfile, a apoteose é lá. Todos os olhares dos caboclinhos hoje estão voltados para Recife. Então o caboclinho daqui tem que se adaptar a Recife. Aí é onde a gente vai entrar. E aí eu diria que a terra do caboclinho sobre esse aspecto é Recife. Por quê? Porque o que é que ela faz com os caboclinhos? Ela, a princípio, criou um sistema de votação, de organização do concurso, em que, por exemplo, os caboclinhos que antes tinham as suas penas, cada um tinha um seu jeito de se vestir, foram obrigados, de alguma forma, a ficar padronizado para poder participar do carnaval. Ou seja, a indumentária foi modificada, a diversidade foi prejudicada por causa do concurso. Por exemplo, a gente tem 2 tipos de gaita. A gaita é a flauta do caboclinho. A gente vai ter uma gaita de 4, a gente vai ter a gaita de 6. Se você for para o Recife, você não vê caboclinho tocando gaita de 6. Você vai ver caboclinho tocando gaita de 4. Por quê? A gaita de 4 ela é mais aguda. Então, ela é mais visualizada lá. Mas qual é a importância da gaita de 6 furos? É que as gaitas de 6 furos, para alguns caboclinhos, ela é tocada dentro da Jurema. Tem música específica nos rituais da Jurema que as notas, por terem mais notas, só são tocadas. Então, o Recife, o concurso, modifica e, em alguns aspectos, prejudica essa identidade do caboclinho da Zona da Mata. Aí, e, ao mesmo tempo, é o espaço onde todos olham. Então, eu diria, sobre esse aspecto do desfile, Recife seria, entende? Mas pela quantidade de caboclinho, aqui seria. Por exemplo, se a gente falar da proposta que Cadoca criou, que dá o nome Goiânia, Terra de Caboclinho, como Papangujo e tal, que é um projeto de um governo, que foi um projeto de um governo buscando o turismo, Goiânia é a terra do caboclinho. Mas se a gente for analisar como os caboclinhos são tratados aqui pelo poder público, sem nenhuma política séria para os integrantes, achar que os caboclinhos, por exemplo,
A mestra, Jeane, ela se apresenta no carnaval, se apresenta em alguns eventos, mas ela, como o mestre nos ensinou, o mestre Nelson me ensinou e ensinou a muitos outros, nós comemos todos os dias. Nós não comemos só no dia que a gente se apresenta no carnaval. Quando a gente desce do carnaval, a gente precisa comer no outro dia. A gente come todo dia. Então, sobre esse aspecto, Goiânia não é a terra do caboclinho. Porque se ela fosse a terra do caboclinho, ela cuidava do seu caboclinho. Porque a gente precisa se alimentar, né? A gente não só se alimenta no carnaval ou num dia que é contratado. Sobre esse aspecto, não é. Sobre o aspecto de botar a visibilidade num painel, uma política de cadoca, ou seja lá do E um que... painel aqui em Goiânia que nem existe que também. existe, Nem existe mais, mais. é a terra. Mas do ponto de vista de cuidar dos seus, não é. Se a gente for levar em consideração a terra, o nome terra é muito importante. Porque quando eu digo Goiânia é a terra do caboclinho, se eu digo isso aqui é a sua casa, a casa é sua. Mas se eu digo essa aqui é a sua casa alugada, a sua casa é alugada, não é sua. Então Goiânia não tem terra. Qual é a terra que os índios tiveram? Foram tiradas as terras das pessoas. De novo, no processo de aldeamento, no processo de vila, nos tiraram nossas terras. Então, como é que eu posso dizer que esse local é minha terra e tiraram a nossa terra? E mataram nossas pessoas, e expulsaram a gente das nossas aldeias. Como é que essa cidade pode se dizer a terra dos caboclinhos se expulsaram a gente da nossa terra? E o pior, colocaram a gente na periferia. Se você vê... E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da periferia. Mas Eu também, professor. Eu sou da periferia, eu tenho muito orgulho disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se você vê, eles colocaram todas as nossas manifestações culturais ao redor da cidade, invisibilizada no processo. Então, por isso que eu digo que é uma pergunta muito séria e muito complexa. Porque Goiânia é a terra dos caboclinhos, depende para onde você olha. Eu considero Goiânia a terra dos caboclinhos, mas não por esse olhar de propaganda. Eu considero Goiânia a terra dos caboclinhos porque Porque não existe, nem esse olhar de propaganda não existe. existe, né? Você entra Porque- na cidade e você não vê nada que mas remete a caboclinho. Goiânia é a terra dos Que identifique caboclinhos, hoje nós, porque né? meus ancestrais... Mas nós ganhamos o título por conta dos disso. poderes públicos para mostrar para nossas comunidades, né, a forma de eles puxar os nossos votos. Voto. Justamente. É assim que eu também É. revejo a forma, né? É. E como eu também falei no início, por ser uma terra de caboclinho, como o professor e mestre fala, eles acham que a gente, na parte culturais, só vivemos 3 dias de De carnaval. carnaval. Como você Não, começa. gente, não tem como construir essas fantasias que hoje o Estado puxa de nós cada vez mais, as manifestações, vai evoluindo. Porque antes, se a gente olhar a visão de caboclos, antes dava para se puxar. Mas se a gente olha a visão de hoje, tudo muda, tudo modifica. Até mesmo a forma da gente hoje, se a gente for ver, vamos para a escola hoje, vamos começar a iniciar o estudo. Amanhã o estudo já é de outra forma. A gente vai no mercado hoje comprar uma coisa, amanhã ele já está de outro preço. Então não tem como um caboclinho ficar parado de uma forma esperando um carnaval. Não tem como uma burrinha ficar parada. Não tem como uma cultura em geral ficar parada esperando uns 3 dias de carnaval. E foi aí, como eu falei desde o início, o meu mestre ele era bem desafiador e ele foi para fora e lutou e conseguiu todos os títulos, todas as fórmulas que ele adquiriu nos seus 28 anos de caboclinho. E fez com que eu desse a continuidade junto com o meu grupo. Que eu não trabalho só, Elton e nem professor. Eu trabalho com um grupo. Somos um grupo com músicos e somos grupos com formalizantes de fantasia, que é as hidrometárias, e somos grupos também em família, que a gente fala família, não só é a que a gente tem dentro de casa, é aqueles que estão envolvidos no nosso dia a dia com nós. Como eu tenho também o meu irmão, que eu costumo falar, Oséias, né? Porque eu falo irmão, não é só porque ele está na minha tribo. É uma pessoa que eu tenho de carinho desde pequeno. A gente foi criado num bairro periférico, aonde a gente sofremos vários preconceitos. Ele da forma dele de ser LGBT e eu da minha forma negra.
preta, melhor seja. Uma preta cabocla, sim. Mas também macumbeira, como eles diziam para mim, né? Carregar uma origem é ser macumbeira, gente? Eu acho que não. Carregar uma origem é você mostrar o que você é e a capacidade do que você tem em si. E é assim que eu sou. Por vários anos eu chorei, por vários anos eu quis desistir da minha forma, das minhas origens, mas aí eu me encontrei com pessoas maravilhosas que fez com que eu voltasse a ser o que eu sou. Hoje eu não tenho medo de abrir minha boca e nem de falar o que eu penso e o que eu sinto. Então, sou uma cabocla, sou preta de origem e também sou uma índia, porque tudo que move o mundo dos indígenas faz parte do meu dia a dia. Inclusive, eu gosto de me vestir da minha forma. Quando eu sou chamada, né? Eu sempre carrego minhas indumentárias. Quando eu não levo algo na minha cabeça, que tem que ter minha proteção, os indígenas, eu sempre vou também com algo que dê a minha origem, a minha tribo.